Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de história em aula em casa? Pegue seu livro Trilhas, módulo 1, capítulo 2, com o tema As cidades têm história. Vamos fazer da página 258 a 263. Vamos lá, crianças? Então, vamos com a abertura desse capítulo, As cidades têm história. Observando, alunos, aqui que todas as cidades elas têm histórias. Para conhecer a história de uma cidade, podemos analisar diferentes fontes históricas, como fotografias, mapas antigos, livros, cartas, pinturas e relatos de moradores. Observando nessa imagem aqui da página 258 e 259, essa aqui rua é uma rua da cidade de Tiradentes, lá em Minas Gerais, em 2017, ou seja, não é tão longe, né, do passado. Observa-se que a estrutura dela continua desde dos séculos anteriores, não foi muito mexida. Então, vocês puderam observar aí essa imagem lá de Tiradentes? Então, temos aqui 3 questões para vocês refletirem e responderem. Descreva o lugar retratado nesta fotografia. Na letra A. Na letra B, quais são as características das construções retratadas? Na letra C, nas cidades onde você mora, há lugares parecidos com o que podemos ver nessa fotografia? Conte aos coleguinhas. Então, vocês vão responder essas questões aí no seu caderno, né? E na aula via Meet nós vamos comentarmos, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos conhecer como é que uma cidade, a história, como é que nasce uma cidade, né? Então, vamos ver aqui a história de uma cidade. Inicialmente, leia a história a seguir. Nós vamos conhecer essa historinha aqui de Palmas, que é uma cidade mais jovem do Brasil. Então, Palmas foi criada com o objetivo de povoar e de desenvolver a região norte do Brasil. Ela é considerada a cidade mais jovem do país, pois sua fundação ocorreu em 20 de maio de 1989. Olha só, né? Então, observem aí que ela é nova mesmo, porque foi agora, em maio de 1989, não faz tanto tempo assim. Antes dessa data, havia uma grande fazenda nessa área, que foi comprada pelo governo de Tocantins com a finalidade de construir a cidade de Palmas. Por um tempo, a sede do governo do estado foi nessa fazenda. Nessa antiga sede, funciona atualmente o Museu Histórico de Tocantins, fundado em 2002. O edifício é patrimônio cultural do estado de Tocantins. Então, alunos, entre os primeiros moradores de Palmas estavam os funcionários públicos, estaduais e municipais contratados para trabalhar na região. Muitos migrantes de diferentes regiões brasileiras também se estabeleceram na cidade em busca de emprego, de melhores condições de vida. Palmas foi construída em meio a uma vegetação de cerrado e era cortada pelo rio Tocantins. Mas o rio foi represado no ano de 1998 para que fosse construída uma usina hidrelétrica. Oh, que pena, né? Então foi assim que ocorreu o Lago de Palmas. E por causa de sua paisagem natural, a cidade é considerada a capital ecológica do Brasil e recebe muitos visitantes e turistas. Lembrando, alunos, que cerrado significa que é uma mata típica do Planalto, na região central do Brasil. E represado, já que nós lemos lá na frente que o rio foi represado no ano de 1998, né, para ser construída uma usina hidrelétrica. Represado significa que teve o curso da água corrente retido por uma barragem. Agora, nós vamos descobrir como é que é feita a formação das cidades, né? Então, na história que nós lemos ainda há pouco sobre a historinha de Palmas, né?
Caio descobre diversas informações que fazem parte da história de Palmas, cidade onde ele vive. Ele descobriu, por exemplo, que Palmas tem uma história recente, se comparada à história da maioria das cidades brasileiras. Vocês perceberam isso, crianças? Percebeu também que Palmas foi povoada por pessoas de diferentes regiões do Brasil que buscavam mais oportunidades, ou seja, vinham de outras cidades para conseguir emprego, estudos. Então, foi assim que foi começando a formação dessa cidade, né, de Palmas. Então, aqui nessa imagem, nós vemos aqui ao lado relevos esculpidos no Palácio de Araguaia, em Palmas, que representam episódios da história do estado de Tocantins. Agora, vamos falar sobre como as cidades são formadas. Como será que as cidades são formadas, hein? Aqui nós temos aqui duas imagens, Manaus antiga, né, e Manaus atual, né? Então, as cidades, elas podem ser formadas por diferentes motivos. Em alguns casos, elas são originadas a partir de eventos significativos, como o quê? Como a criação de uma indústria ou de uma empresa. Também podem surgir a partir de agrupamentos naturais de pessoas das antigas vilas coloniais ou por meio de planejamento urbano, como é o caso do exemplo que lemos. Ou seja, nós lemos aquele exemplo, como foi fundada, né, a cidade, né, de Palmas. E eu tenho certeza que vocês devem saber como foi formada a cidade onde vocês moram atualmente. E para isso nós vamos fazer um exercício agora, né, no caderno. Você vai fazer uma pesquisa sobre os eventos que envolvem a formação da cidade em que você mora. Verifique também informações sobre os primeiros grupos de pessoas que povoaram a região onde você vive. Escreva nas linhas abaixo aquilo que você descobriu e faça uma roda de conversa com os colegas para apresentar suas informações. Nesse caso, nós vamos fazer na aula, né, via Meet, né, já que estamos em EAD, não é mesmo? Temos aqui uma outra atividade, né? Vamos fazer uma entrevista? Então, vamos aproveitar fazer uma entrevista. Assim como a cidade de Caio, a sua cidade também tem história. Para conhecer um pouco dessa história, aqui na questão 1, né, você vai entrevistar uma pessoa de sua família e você vai seguir esse roteiro. Siga o roteiro abaixo. No roteiro da entrevista, primeiro você vai perguntar o nome e a idade do entrevistado. O nome da cidade, letra A. Desde quando você mora nessa cidade? Você vai perguntar da pessoa. Letra B. O que você sabe sobre a história da sua cidade? Você vai escrever. Letra C. Há algum patrimônio histórico em sua cidade? Qual? Letra D. Que grupos populacionais contribuíram para a formação da cidade em que você mora? E aí, vamos fazer essa pesquisa e apresentar para a professora na próxima aula. E não esqueçam, crianças, de fazer as atividades, tá bom? Vamos apresentar nas nossas reuniões. Qualquer dúvida, estamos no WhatsApp para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada pela atenção de vocês. Beijinhos, tchau, tchau e até a próxima aula.